lugares na internet onde ninguém pode te ver, onde não há histórico de navegação, não há endereço de IP rastreável e não há testemunhas. Esses lugares foram criados para a liberdade, mas liberdade absoluta significa liberdade para qualquer coisa, para qualquer um. E quando não há testemunhas, o que as pessoas vendem? Shiloh Hill conhece bem esses lugares. Profissionalmente, ele é um lutador de luta livre, compete em eventos e participa de programas de TV como WWE. Já nas redes sociais, ele segue um caminho paralelo e muito diferente. No TikTok, sob o nome Thundercat, ele explora a Dark Web. Visita sites abandonados, fóruns obscuros e mercados que não aparecem em nenhum mecanismo de busca. A maioria dos sites que ele explora são exatamente o que você esperaria de um mercado legal. Nada que o chocasse e nada que o fizesse realmente questionar se deveria continuar. Até 2023. Em 2023, Shiloh lança o primeiro vídeo sobre o caso, postado com uma simplicidade quase casual. A legenda do vídeo dizia apenas: algo parece estranho com esse site de venda de sapatos da Dark Web. Algo parece errado, não aterrorizante, não perturbador, apenas errado. O site tinha um nome que soava quase poético: The Schumann, Keeper of Souls. Visualmente, era quase primitivo. Fundo completamente preto, texto branco com detalhes em vermelho. Parecia um site esquecido desde os anos 90, abandonado, deixado para apodrecer em algum canto não indexado da internet. A premissa era simples: venda de sapatos usados. Mas esses definitivamente não eram sapatos que alguém venderia em um brechó. Eram sapatos destruídos, gastos muito além do uso normal, couro rachado e descascando, sapatos manchados, alguns com que parecia lama ressecada, outros com sujeira de décadas incrustadas no material, e alguns tinham manchas que não deixavam margem para interpretação. Com certeza era sangue. Mas o que realmente prendia a atenção era a forma como esses sapatos eram catalogados. O site não listava marcas, não listava modelos e não descrevia materiais ou condições. Ele listava nomes. Nomes de pessoas com suas idades, como se os sapatos não fossem identificados pelo que eram, mas por de quem eram. E cada par, não importa o quão destruído, quão manchado, tinha um preço. Alguns chegavam a várias centenas. E a curiosidade de Shiloh falou mais alto. Ele decidiu fazer um pedido. Em seu próximo vídeo, Shiloh entrou novamente no site e procurou um sapato de seu tamanho. Havia apenas um par no site inteiro que serviria nele. Um par de botas listados simplesmente como Waylon, 29. Botas de couro marrom claro, nas fotos severamente arranhadas, com manchas escuras concentradas. Shiloh completou a compra, cético. A maioria dos sites assim, oferecendo produtos bizarros ou ilegais na Dark Web, costumam ser golpes. Você envia o pagamento em criptomoeda e nunca mais ouve falar deles. Ele esperava exatamente isso, perder algum dinheiro, mas ganhar uma história para o TikTok. Mas uma semana depois, contra todas as expectativas, chegou uma notificação de rastreamento em seu celular. O pacote realmente estava a caminho. Quando a caixa chegou, Shiloh gravou mais um vídeo mostrando o unboxing. Nenhuma informação de remetente, apenas um endereço de entrega e um pacote anônimo. Dentro, embrulhadas em plástico fino e barato, as botas, exatamente como nas fotos. E naquele momento, olhando para as botas em suas mãos, a natureza do que ele havia feito realmente começou a se concretizar. Algum tempo depois, após estranhar a cor daquelas manchas, então ele decidiu fazer um teste. Ele comprou uma luz de luminol. Shiloh borrifou as botas, apagou as luzes e ligou a luz UV. E nesse momento, as botas acenderam como uma árvore de Natal, não apenas nas manchas visíveis, por toda a parte, como se tivessem sido submersas em sangue e depois mal limpas. Mas o sangue nas botas acabou não sendo mais perturbador. Ao mexer na caixa, percebeu que havia algo escondido dentro dela, algo que transformaria tudo isso de uma compra estranha em algo muito mais sombrio. Uma fita VHS. Sem rótulo, sem marcações, apenas uma fita preta genérica que poderia ter vindo de qualquer década entre 1980 e 2000. Shiloh, agora nervoso mas determinado a ver isso até o fim, encomendou um VCR pela internet.
A fita continha aproximadamente 1 hora e 20 minutos de conteúdo, e o que estava gravado nela não tinha uma narrativa clara, não tinha estrutura, uma montagem de elementos desconexos e editados juntos com algum propósito que não era muito aparente. Começava com comerciais e propaganda dos anos 90, vozes falando de trás para frente, criando fonemas que soam quase como palavras, mas não são. Mas principalmente, fragmentos de filmes antigos em preto e branco. A cada poucos minutos, a montagem era cortada, a tela ficava preta e um texto aparecia. As mensagens eram curtas, mas diretas e imperativas. A coleção deve crescer. Aquele que assiste deve submeter. Adicione ou seja adicionado. Não eram sugestões, eram comandos, declarações de como as coisas funcionavam naquele sistema. A fita tinha seções, como capítulos, e cada capítulo tinha um título, com um nome: Submissões. Alguns desses lotes continham vídeos, filmagens caseiras, de câmeras tremidas e baixa qualidade, claramente gravadas em telefones ou câmeras portáteis baratas. E em cada uma dessas filmagens, em algum momento as botas apareciam. As mesmas botas que agora estavam no mercado, sendo usadas andando, às vezes apenas paradas em um frame, como se a pessoa estivesse provando que as possuía. Shiloh não sabia exatamente o que estava vendo, mas deixou bem claro: se aqueles vídeos realmente eram reais, eram profundamente perturbadores. E um desses slots tinha o nome dele, Shiloh. Quem quer que criou aquela fita sabia que ele havia comprado as botas, sabia seu nome e havia criado um espaço esperando por sua submissão. Dias depois da fita, Shiloh postou um vídeo diferente. Mostrava uma das botas com um salto cortado aberto e lá dentro, embutido no material, um dispositivo eletrônico pequeno. O dispositivo estava ativo, conectado a uma rede celular, transmitindo localização via GPS. Alguém estava rastreando onde as botas iam, onde ele ia. Shiloh percebeu que o rastreador tinha um cartão SIM dentro, então decidiu ver até onde aquele cartão poderia levá-lo. Ele comprou um telefone descartável, garantindo seu anonimato e que poderia ser descartado se necessário, e inseriu o SIM card e começou a investigar. A primeira coisa que ele tentou foi rastrear a localização, mas os resultados foram contraditórios. O cartão estava criptografado, funcionando via VPN, mas enquanto tentava acessar os dados do dispositivo, Shiloh encontrou algo em um código de erro, um número de telefone, um número associado ao rastreador. Ele decidiu ligar para o número. A ligação foi para o correio de voz, e uma voz ameaçadora, porém sussurrada, falou através da linha. Sounds hella seductive. Eu sei quem você é. Eu sei o que você fez. Se você tem esse número, eu estou indo atrás de você. O preço precisa ser pago. No dia seguinte, ele ligou novamente, mas o correio de voz já havia mudado. Dessa vez, uma voz diferente, normal, mas distorcida. Shiloh decidiu enviar mensagens de texto para o número. Quem é você? Por que você está tentando me rastrear? E dias de silêncio. E então veio a resposta. O remetente alegava ser outra vítima do Schumann e disse que o rastreador era dele e que estava tentando rastrear para onde os sapatos iam. E algum tempo depois, Shiloh recebeu outro pacote, mas dessa vez ele não havia feito nenhum pedido. Dentro da caixa havia um par de botas de couro marrom escuro, úmidas, grudadas no celofane serrilhado. No vídeo seguinte, Shiloh estava em uma floresta. Seu tom era diferente, cansado, ansioso, e disse que poderia ter que encerrar a série. Quando ele achou que tudo já tinha acabado, Shiloh foi surpreendido com um novo pacote em sua porta. Aparentemente, novas botas haviam sido enviadas para ele, mesmo que não tivesse pedido nada. Então, decidiu fazer um unboxing daquela caixa, e o que tinha lá dentro foi o pior até agora. Ao desembrulhar o pacote, ele se deparou com um sapato branco, um tênis completamente sujo de terra e com algo que parecia ser sangue. Esse aparentava ser o tênis mais sujo que ele tinha encontrado até então. E nesses tênis, tinha algo que não existia nos outros. Ele percebeu que no meio do tecido
tinham vermes andando e se alimentando de seja lá o que estivesse ali. Ele fez um novo teste de luminol nos sapatos e novamente identificou aquilo como sendo sangue. Além disso, outras fitas foram enviadas, com conteúdo muito parecido. Ninguém ainda sabe o que isso realmente significa e a internet fica dividida em dois lados, se isso é realidade ou se isso é um RG. Enquanto a série de Shiloh se desenrolava, alguns usuários começaram a fazer suas próprias investigações e alguns descobriram algo perturbador. Eles começaram a procurar alguns nomes que estavam nos sapatos no site e começaram a cruzar com o banco de dados de pessoas desaparecidas e encontraram algumas correspondências. Um usuário do Reddit postou sobre os sapatos de Evelyn, 21 anos. No site, os sapatos eram listados como Evelyn, sendo os sapatos Oxford pretos, assim como nas imagens do site. Nesse mesmo sentido, os usuários encontraram uma correspondência também referente a uma Evelyn que desapareceu na Califórnia no ano de 1983, e pelos laudos, ela foi vista pela última vez usando os sapatos Oxford pretos, isso há mais de 40 anos atrás. Essa é uma correspondência específica demais para ser ignorada e que indica alguma coisa. E essa não foi a única correspondência legada. Alguns outros usuários também afirmam ter encontrado os sapatos de outras pessoas. Claro que essas investigações são amadoras e foram feitas por pessoas dos fóruns e do Reddit, normalmente por meio de cruzamento de dados públicos, mas mesmo assim essas correspondências são bem específicas e seguem um padrão. São pessoas desaparecidas da década de 80 e 90, como se alguém tivesse guardado esses sapatos há décadas e depois de anos tivesse decidido fazer algo com eles. E a pergunta que aparece depois disso é: de quem realmente são esses sapatos? E o que essas submissões realmente significam? Para aqueles que acreditam que isso é real, esses são elementos que fazem sentido de uma forma terrível. Alguns acreditam que aquilo possa ser o trabalho de um serial killer que tenha atuado naquele período. É comum que no modus operandi de um serial killer ele mantenha alguns troféus, assim como Jerry Brudos tinha obsessão por sapatos femininos. Essas correspondências com os casos reais, elas são muito específicas para serem simplesmente ignoradas. Além de que a condição dos sapatos e os testes do luminol, eles dizem bastante coisa já que é algo consideravelmente difícil de forjar de um jeito convincente. Por um outro lado, e vai numa linha que eu já concordo um pouco mais, provavelmente isso é só um ARG. Assim como tem pessoas que estão convencidas de que isso se trata de um caso real, outras várias pessoas acreditam que isso não passa de um ARG. Então vamos aos fatos. O Shiloh Hill, ele é um lutador de WWE. Não é segredo para ninguém que luta livre é algo que já é feita na intenção de ser algo encenado. E existe na luta livre um limiar muito fino entre o que é real e o que realmente é encenado. É muito comum que os lutadores criem uma imagem própria e desenvolvam esse próprio alter ego para poder criar uma mitologia em cima daquele seu personagem e, consequentemente, vender um pouco melhor a sua imagem. Um bom exemplo disso é o Undertaker, que mantém sua posição como um coveiro durante anos na luta livre. E, consequentemente, ele criou um elemento que transcendeu a luta livre e passou para a cultura pop. E muitos acreditam que o Schumann pode ser exatamente isso, um alter ego do Shiloh Hill. Nesse caso, poderia simplesmente ser o Shiloh tentando construir o próprio personagem em cima dessa ideia de Schumann, ou então tentando simplesmente promover a própria imagem pessoal. Sinceramente, eu também acredito que isso não passa de um marketing do personagem. Parece que existem mais indicativos que isso é um RG do que um caso real. Além das redes sociais, a gente não tem a cobertura do mainstream e não tem a cobertura da polícia a respeito disso. Não temos hoje nenhuma investigação policial a respeito do caso. Sejamos francos, né? Se alguém realmente tivesse recebido um sapato em casa, todo ensanguentado, todo sujo, de uma fonte desconhecida e que provavelmente poderia ter sido fruto de um crime, com certeza as autoridades estariam envolvidas nisso. Mas nesse caso, cadê a polícia? Cadê as investigações a respeito disso? Esse silêncio diz que provavelmente não tem nada de investigação ocorrendo nesse sentido, e que tudo isso no final foi só projetado para funcionar dentro do espaço do TikTok, onde isso funcionaria muito bem para a promoção da imagem dele. Desde então, Shiloh Hill ele lançou só mais um vídeo falando a respeito, onde ele disse justamente que pretendia não falar mais sobre o caso e que ele não estava autorizando qualquer envio de sapato para o endereço dele. O que dá a entender que ele já está tentando fugir um pouquinho do caso e deixar isso morrer para que ele possa voltar com o conteúdo comum dele. Além disso, o Shiloh Hill, além de lutador e criador de conteúdo, ele também é formado em engenharia da computação. Ele sabe muito bem como lidar com tecnologia e tinha os meios suficientes para criar o site. Hoje não existem nem evidências de que o site ficou no ar. Até isso mesmo pode ter sido uma criação dele para poder atrair o público para essa causa.
causa. O que funcionou muito bem, porque o vídeo viralizou com uma facilidade absurda. De toda forma, o conteúdo das fitas hoje está só parcialmente disponibilizado e as supostas correspondências com as pessoas desaparecidas ainda continuam uma incógnita. E será que em algum lugar hoje, em algum servidor oculto, realmente existe uma pessoa atuando sob o nome de Schumann, guardando sapatos, esperando por novas submissões? E a pergunta permanece: se você recebesse uma fita com seu nome em um slot vazio, o que você faria nessa situação? E você, acredita que isso é real ou é um RG? Então deixa sua teoria nos comentários. E se você também sabe de mais algum detalhe sobre esse caso, algo que ficou pra trás, deixa aqui nos comentários. E se você gostou do conteúdo, aproveita e deixa o like, já se inscreve no canal e ativa o sininho para os próximos vídeos. Espero que você tenha gostado e não esqueça, você não está sozinho.